Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Neste Evangelho de Lucas encontramos aparentemente uma contradição com o Evangelho que foi proclamado no domingo anterior. João Batista se declara, através do evangelista, como testemunha da luz. E ele depois, perante as perguntas se é ou não o Messias ou um profeta, se declara simplesmente como voz que grita no deserto, aquele que batiza simplesmente com a água e não é digno de desatar as sandálias do enviado de Deus. Se João reconhece a Cristo, e todas estas afirmações indiretamente falam do Senhor, e depois aponta para Ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por que esta crise? É importante lembrar que João Batista está preso no Palácio de Herodes. Será vítima de uma situação muito estranha. Será ferida a sua cabeça porque ele denunciou o pecado deste rei com a sua cunhada. E a filha, que seduz um grupo de pessoas reunidos no banquete do palácio, aproveita a ocasião, já que Herodes disse que lhe dará a metade do seu reino para eliminar o profeta. João sofre a solidão da prisão. Os seus discípulos não lhe podem salvar desta situação. Cristo continua exercendo a sua missão. João deixou o cenário para que se manifeste o Filho de Deus. Nem sequer nos bastidores pode continuar, porque agora acarreta as consequências do seu ministério profético. O primeiro mártir da época de Cristo, ainda que oficialmente sejam as crianças da chacina de outro rei Herodes quando Jesus nasce. De qualquer forma, João é o mártir do começo da vida pública. Existem duas possibilidades. O João passa por uma crise existencial e religiosa, porque ele, como filho da sua época, aguarda uma manifestação de Jesus de outra forma, ou quer apresentar a seus discípulos o mistério de Cristo, para que, vendo os sinais que realiza, o sigam e, portanto, deixem de estar com ele para incorporar-se à novidade absoluta de Jesus de Nazaré. As duas opções são possíveis.
De qualquer forma, a resposta de Cristo deve consolar profundamente o profeta do deserto. Diz o Evangelho que enquanto ele enviava 2 discípulos para perguntar a Cristo se era ou não aquele que devia vir, ou tinham que esperar outro, na mesma hora Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos. Os fatos falam por si só. Muitas pessoas são agraciadas, cegos. Cristo simplesmente, à pergunta dos 2 discípulos, responde que nele se cumpre a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para anunciar o ano da graça do Senhor, curar os cegos, aliviar os surdos, proclamar o ano da misericórdia, libertar os escravos do pecado. Perante o cumprimento desta palavra, os discípulos ficam satisfeitos e o próprio Senhor recomenda: ide contar a João o que vistes e ouvistes. E no final aparece uma bem-aventurança que passa desapercebida. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. E talvez esta última frase ilumina a primeira opção, que João estava em crise. Porque esperava um messianismo diferente. Não é o do servo de Yahvé, não é o cordeiro que assume o pecado sobre si, mas que se manifesta também através da força e do poder, que era a esperança de muitos naquela época, dada a situação sociopolítica, sendo os judeus dominados pelos romanos. Feliz aquele que não se escandaliza de mim. Nós podemos ter projetos de Cristo que não correspondem com aquilo que ele revelou e é na fé da igreja. Projetos pessoais, como faziam os contemporâneos de Cristo e o próprio João, considerando esta versão da crise pessoal e existencial que toca profundamente a fé. Deus decidiu salvar-nos através da morte e ressurreição do seu Filho, que abraça a cruz, carrega sobre si com a miséria e o pecado dos homens. O mistério da cruz. Nós nos escandalizamos da cruz. Nós nos escandalizamos do sofrimento. E gostaríamos um Deus que respondesse através de Cristo à injustiça humana, à violência, à corrupção, sobretudo vendo todos os dias as vítimas deste drama marcado pelo pecado humano. Deus deixa o homem ser livre e também que a liberdade humana desencadeie tudo aquilo que significa na vida dos homens, de tantas formas. Gostaríamos um Deus que intervisse continuamente, que punisse, que corrigisse aquilo que o homem faz errado. Estaríamos perdidos. Deus deixa o homem livre, até de se autodestruir e destruir a humanidade. Ele conduz a história e pode interferir, mas é importante ter o discernimento para perceber de que forma Deus age e se manifesta. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. João, com esta resposta, deve ter ficado tranquilo e aguarda o desfecho da sua vida. Sabe que dessa prisão talvez não sairá vivo, mas os seus discípulos viram, contemplaram que as profecias se cumprem em Cristo e que Ele é o Messias, que se revela não como desejam, não na expectativa mundana, mas no desígnio de Deus através do servo de Yahvé, que realiza milagres e prodígios, mas que termina na cruz para dar a vida.
não no trono para ter poder e governar. Que Deus purifique também esses projetos que temos de Cristo, projetos de Deus que não coincidem com aquilo que realmente Deus realiza.